Torcedor tem que comparecer em bom número no sábado e apoiar o time, já que vive um bom momento, é o terceiro colocado na Série B, vencendo. Pode encostar no primeiro colocado, no caso o Vasco da Gama, já que o Vasco tropeçou ontem, pode de repente tropeçar novamente, presidente. Então o torcedor tem que parar um pouco de criticar e apoiar, esse é o momento? A gente está precisando do apoio da torcida, estamos no G4, né? Ainda existe aí uma estrada longa pela frente, ainda existe alguns ajustes a serem feitos, mas nós precisamos também da motivação, do apoio do torcedor, da presença física do torcedor, do apoio financeiro do torcedor para fazer frente, porque a gente não pode deixar esse trem sair dos trilhos e esse carro faltar gasolina. A gente precisa chegar ao nosso objetivo e acho que vamos chegar, apesar de termos uma concorrência muito grande, clubes muito poderosos como o Vasco, Bahia e Goiás, que tem uma receita de direitos de transmissão muito elevadas, mas nós temos conseguido aqui, com muito trabalho, montar um bom elenco, ter uma boa comissão técnica e ter conseguido fazer um bom grupo aqui para suportar uma competição longa como essa e que já estamos pertencendo aí no momento a uma elite daqueles que podem ter acesso à primeira divisão. Volante Marino saindo, quem é esse jogador que está desembarcando daqui a pouco, presidente? Vamos segurar um pouco a informação, deixa o jogador se apresentar primeiro, aí a gente vai passar aí e fazer a apresentação oficial. E o Marino? Marino, a comissão técnica entendeu que liberasse o jogador, ele tem uma proposta, achou que o jogador, enfim, poderia ser liberado, não era assim uma prioridade tão grande e optou até por outro jogador que está chegando e que nós esperamos que ele venha aqui a somar conosco e que a gente consiga qualificar mais ainda o elenco. Nós estamos no Profut, nós pagamos todos os tributos do time, do clube em dia. Não quero sair do Profut, eu quero continuar no Profut. Nós estamos pagando o treinamento religiosamente em dia. Aumentamos o investimento no CETEM, no custeio do CETEM. Aumentamos em quase 80% o custeio de investimento no CETEM. Eu não quero recuar com algumas. Nós investimos em recursos humanos aqui no clube. Eu não quero recuar em algumas medidas. Se for preciso, vou fazê-lo. Estou evitando. Tá? Além do que, a gente também tem jogadores aqui que na média da Série B são mais caros. Tá? São mais caros. E que interessam, inclusive a Série A, que tem muito mais facilidade. Como nós fomos assediados pelo Goiás aqui, jogador pelo Goiás, como teve jogador nosso assediado pelo Bahia, como teve jogador nosso assediado por clube da Série A, como por exemplo o Santa Cruz, que eu falei agora há pouco, né? E outro clube da Série A assediou também outro atleta nosso. Eu não vou nem falar porque não vazou muito e o cara foi muito ético, nos procurou. Assim, não foi diretamente um jogador, então eu preservo. Então, é assim, a gente tem que ter aqui essa compreensão de que temos que dividir esse processo, né? Esse processo de responsabilidade de geração de receita, né? Eu queria ter chegado a 12 mil sócios, não conseguimos chegar. Mas eu acho que a gente pode. Eu acho que tem como. Nós tivemos 4 jogos. Nós tivemos 4 jogos em maio, foi? Foi maio? Foi em junho? Foi em maio. Tivemos 4 jogos em casa em maio. O ingresso era R$30. Então o sujeito, para ir aos 4 jogos, ele pagava R$120. Se ele fosse sócio, ele pagava só 50. Ele tinha economizado R$70. O ingresso dele sairia por 50 dividido por 4, por menos 12,50. Então assim, não justifica. Na minha cabeça não justifica. Eu não posso ir os 4 jogos, porque você é sócio. Aí você pode ir. Você vai pagar o preço de 1 jogo e meio para assistir 4 jogos. Então acho que falta essa priorização. Não estou fazendo uma crítica não, porque tudo que eu falo o pessoal critica. Eu estou colocando os fatos como eu estou entendendo, né? E falo sem o objetivo de que gostem de mim. Eu falo com o objetivo de que ajudem o Ceará. Eu não sou candidato a cor nenhuma, não preciso agradar ninguém. Eu quero fazer o time subir. Então eu não quero fazer média com ninguém. Eu quero é que a torcida ajude o Ceará. Esse é o meu objetivo. Agora a pergunta do amigo foi o seguinte, Elson. Qual seria a média de público necessária para que o Ceará conseguisse se adequar? Eu queria ter uma receita
mensal entre jogos do Ceará, entre 500 e 600 mil reais. Receita de bilheteria. Líquida. Por exemplo, nesse último jogo nós saímos com 120 mil reais. Não pagamos o bicho. Quer dizer, vamos pagar a premiação. Pronto. Em relação a essa média de público, Robson, que você falou, em relação a essa questão também de trabalho do sócio-torcedor, a Topé também vai ter envolvimento nisso, vai esses trabalhos em relação à loja oficial, trazer o torcedor para mais próximo, e até 2 perguntas em uma. A relação da Topé em relação a preços, camisas, o Brasil vive um momento de crise, um momento complicado, o que já passaram para vocês? Vai ser uma coisa compatível com o torcedor do Ceará? É só um preço de mercado, né? Compatível é difícil dizer. Porque se você fizer um preço compatível, você tem que baixar a qualidade. E às vezes uma marca dessa não está disposta a diminuir a sua qualidade do seu produto. Então acho que deve ser dentro de uma média hoje de mercado, né? Estamos estudando alguns valores aí, falta acertar um ou outro detalhe, tá? Mas é uma camisa também que vai durar, entendeu? Você pode comprar e ela vai ter uma durabilidade muito grande. Enquanto o uniforme estiver sendo utilizado, você vai ficar tranquilo. E quando mudar o uniforme, se você quiser continuar usando, também vai ter uma durabilidade muito grande, pelo material e pela beleza da camisa. A situação econômica do país como um todo é muito ruim. Isso falou em relação a reforços. O Ceará liberou o Marino, trouxe esse jogador que vai reforçar para aquele setor. O setor da lateral esquerda ainda fica meio que em aberto. É um nome que talvez seja a única coisa que vocês ainda estão atentos e de olho no mercado como necessidade, Robson? Essa posição não tem no mercado, né? Não tem no mercado. Mas tem o Eduardo que faz lateral esquerda. Então nós temos Thales e Eduardo. Se você pensar assim, temos 2 que podem atuar nessa área, né? Tem o Zé Mário que gosta mais de jogar como meia, atuou ontem, né? Foi regular. Então pode também que a gente vê aqui um lateral direito e aí deixa o Eduardo na esquerda, fica o Eduardo e o Thales na esquerda e um lateral direito e o Gambetta pela direita, né? Pode ser também uma alternativa. Também porque o Eduardo ele joga do lado esquerdo do mesmo jeito que joga do lado direito, você não percebe nenhuma diferença, ele tem a mesma... Às vezes eu acho até que ele vai melhor na lateral esquerda, né? Que ele corta para dentro, ele bate melhor no gol com a perna esquerda do que com a perna direita. Pelo menos essa foi a percepção que eu tive. Então, assim, eu acho que com relação a isso, nós estamos trabalhando vamos ver algum nome aí, mas também não quero colocar isso como uma necessidade de contratação. Também por tudo que eu falei, eu tenho que dar condição de trabalho para os que estão aqui. Eu tenho que me virar um pouco no que dá aqui. A gente estava com um monte de jogador no DM e o time tá bem. Quando voltar todo mundo, nós vamos ter até um upgrade. Serginho já volta sábado. Para mim era um dos principais jogadores do Ceará antes da lesão dele, ele estava sendo um dos principais jogadores, então ele vai agregar bastante, né? Tem o Rafinha que jogou pouco, né? O Wesley que jogou pouco, Thomas aí praticamente não jogou, Thomas Bastos, e veio aqui talvez como uma das principais contratações nossas, então tem muito a render ainda. O Baraca, que era titular do time, saiu, quem entrou já entrou tão bem que eu não sei se ele vai ter o espaço de volta. Zagueiro, os que estão jogando nem sequer estavam sendo cogitados para jogar, dificilmente vão sair. Isso eu estou dizendo a minha leitura como torcedor, né? Então, o 5º zagueiro virou o primeiro, o 4º virou o segundo, o primeiro para voltar vai ter que esperar um pouco. Então o time está qualificado, por isso que eu digo, acho que a gente tem lastro para crescer na competição. Além do que, eu acho que a gente ainda tem algumas situações do ponto de vista de jogo, de leitura, de aprendizado com a competição que a gente precisa melhorar. E a gente vai melhorar. E isso aí vai fazer o time crescer mais ainda. Presidente, a Pênalti era a fornecedora anterior. Como é que foi esse distrato? Porque havia um contrato, ele foi rescindido, a rescisão foram as partes conversando, a união lateral, como é que foi? Tranquilo. Foi bastante amigável. Esse acordo com a Pênalti, eu acho que a gente conseguiu fazer o acerto em fevereiro ou março, durando até o momento em que a gente anunciasse a Top. Nós podemos ter anunciado a Top até mais cedo, por conta de logística e algumas garantias que a gente queria com relação à entrega de material, que acabou
deixando para agora, para a gente ter um abastecimento necessário para atender a demanda. Não houve multa, não houve pagamento de multa. Não, foi consensual. Presidente, uma outra questão. Você falou ali, mas para a gente ter gravado isso aqui, quando é que acontece o Ceará jogando pela primeira vez já com novo material? Como é que vai ser o lançamento? O lançamento do material, o evento de lançamento, a festa de lançamento será no dia 20 de julho, horário e local ainda a ser definido e passado para vocês. E a estreia do material, a utilização dele em jogo oficial, será no dia 22 de julho, em Goiânia, contra o Vila Nova. Presidente, só queria saber mais uma coisa em relação ao Alex Amado. O Ceará tem interesse de liberar esse jogador? Não, eu não considero assim qualquer jogador aqui que está no Ceará como com situações de ser posto como interesse em liberar o jogador. Agora, qualquer jogador aqui do Ceará poderá ser negociado, tá? Dependendo da situação, nós vamos pesar, pedir e pesar. Então, assim, todo mundo tem seu preço, né? Até aqueles que não têm preço estão precificados no contrato. Então, assim, é difícil você dizer uma situação dessa, porque amanhã aparece alguma situação e você diz, mas você disse que não queria liberar o jogador. Mas peraí, o futebol tem uma dinâmica, né? Como já aconteceu aqui, e acontece isso corriqueiramente, internamente mesmo. A gente está analisando um jogador, disse, para aquele jogador ali, esse a gente não libera de jeito nenhum. Uma semana depois, sabe de uma coisa, vamos liberar esse jogador. Porque a dinâmica do futebol faz você começar a enxergar diferente a cada momento. Isso aí não é só aqui não, é no Brasil todo, né? Então, assim, no caso do Alex, ou no caso de outros que você colocou aí, o fato de o cara não estar sendo utilizado, claro que aumenta uma possibilidade, uma possibilidade de você ter uma decisão de, numa eventual situação, você fazer alguma negociação, diferente de jogador que é titular seu. Né? O Felipe, esse aí não sai de jeito nenhum, senão desencaixa o meu time. Né? O Bill, não tem jeito. O Valdo, chegou agora, por exemplo, não vai sair, está encaixado ali, não vai sair. Então, agora jogadores que não estão tendo sequência, aí eles naturalmente, todos naturalmente, ficam em condições de às vezes ser procurado por um clube e você estudar a possibilidade de liberar ou não. Dependendo se você ainda tem perspectiva de utilizar, se tem algum ganho para o clube, né? Se esse jogador se encaixa ao modelo que tá sendo adotado pela comissão técnica, né? Então é assim, eu acho que é difícil você colocar isso antecipadamente. Que eu saiba, para mim, não, interesse eles têm, né? Porque eles nunca tiveram interesse nem que ele tivesse saído de lá. Nós tiramos de lá e pagamos até uma multa para tirar o jogador, na época do Brasil de Pelotas. Então, assim, sempre eles tiveram interesse no jogador. Agora, se eles têm um interesse efetivo, né? Porque o jogador também não tem mais hoje uma remuneração que tinha na época que ele jogava lá. Então, eu não sei até que ponto esse interesse também ele está alinhado com a capacidade de ter o jogador. Com números fixos, tá? Isso também vai ser uma estratégia para dar identidade à camisa ao jogador que utiliza. Nós teremos aí também algumas surpresas ao longo do ano, de situações que estão previstas no contrato que não podem ser colocadas agora. Tá? Então será uma parceira que teremos uma relação personalizada com ela. Enfim, nós temos inclusive diferenciais em royalties e em luvas não, e em antecipações de royalties em relação ao contrato anterior. Tem algumas situações muito mais interessantes para o clube, por isso nós resolvemos fechar com a Topper e ela nos procurou. No ano passado, ainda em dezembro, né, foi o primeiro clube a ser procurado, quando eles estavam montando ainda a empresa que iria deter os direitos da marca Topper e fechando ainda os parceiros que iriam produzir, né, fazer parte da cadeia produtiva do material. Então nós, naquele momento, já tínhamos ali uma grande sinalização de que iríamos migrar para a Topper.